E já puxando para o nosso tema da pauta de hoje, que é falar um pouquinho sobre diversidade, sobre o Uhum. tema, sobre vamos dizer assim, sobre a temática do etarismo, eu já vou fazer uma reflexão eu tive ontem numa palestra e que estava se falando sobre inovação e de repente surgiu essa pergunta relacionado a essa questão de 50. Na época, a pergunta lá foi até 50 a mais, alguma coisa Uhum. assim. Mas o que remete muito nessa pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, Fleur. O que acontece? O Brasil, a Europa já está num processo de envelhecimento há pelo menos 10, 15 anos que se discute isso na Europa. E o Brasil começa os números a indicar que estamos entrando nesse processo de um grau de envelhecimento da população que vai superar as outras questões, as outras faixas etárias. E eu vindo para cá, eu tive acesso a uma pesquisa do Grupo Croma, Uhum. em que do público 60 a mais ali, 86% que estão no mercado de trabalho já trouxeram algum tipo, já sofreram e trouxeram a resposta a essa pesquisa, algum tipo de comentário, de se sentiram ali desprestigiados por uma questão da idade. Quando foi, você como um diretor de pessoas que está há muitos anos na área, quando que você começou a perceber que isso era um tema sensível e aonde que a chavinha virou de que era algo que você tinha que começar a navegar ali e Legal. trazer essa percepção? Comigo as coisas sempre acontecem na minha própria reflexão ou na minha própria experiência, Legal. né? E você sabe que começou. Na verdade, eu já tinha alguns sinais disso, mas eu acredito, eu não queria olhar. Eu acho que de alguma forma, inconscientemente, eu não queria olhar para isso. E me despertou em algo muito pessoal. Um dia eu estava no metrô e entrou uma moça no metrô. Eu estava em pé no metrô, em frente àquele banco que é o banco reservado, né? Para pessoas idosas, Aham. deficientes, etc. E aí ela entrou, olhou para mim e falou: "O senhor não vai sentar?" Aí ela fez essa pergunta, eu comecei a rir, né? E eu respondi: "Não, muito obrigado." Super gentileza dela, né? Mas aí eu fiquei refletindo por que que ela me ofereceu, né? E aí foi olhar no espelho, por que que ela me ofereceu, né? E o espelho mostra ali os cabelos brancos, óculos, né? E tal. E aí o que que eu fui entendendo, né? A interpretação dela da minha imagem, né? Trouxe essa gentileza dela de me oferecer o lugar, como se aquele lugar fosse Aham. meu, né? Uhum. Eu vou completar 50 anos daqui 4 meses, 5 meses, Uhum. né? Eu não me sinto com 49, com Uhum. 50 anos pela energia interna que eu tenho, É isso. né? E até pela minha aparência. A forma como me vejo é diferente da forma como as pessoas me veem. Só que essa atitude dela me fez olhar um pouquinho mais para mim. Nossa, realmente estou chegando nos 50 anos, mas os 50 anos para mim não representam o que eu achava que eram meus pais com 50 anos, Uhum. né? E aí eu pensei, nossa, quando meus pais tinham 50 anos, eu vi eles como velhos, né? Então as Uhum. pessoas, de alguma forma, ainda também estão me vendo dessa forma, né? E aí eu fui levando para o dia a dia e escutando um pouco mais, principalmente os recrutadores, as recrutadoras da Abaco, inclusive, e aí a gente começou a perceber algo muito importante, né? Ah, na Abaco, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de viés em relação à contratação. A gente não faz nenhuma pergunta pessoal para as pessoas em entrevistas, né? Não faz pergunta de idade, não faz pergunta de família, de se quer engravidar ou não, nada disso, isso não importa, né? O que importa para a gente são duas Uhum. coisas: se tecnicamente a pessoa está Uhum. dentro daquilo que a gente espera e se tem fit cultural com a companhia, Uhum. né? É isso que a gente busca. Uhum. E aí teve um candidato, né, que a gente entrou, viu o perfil dele no LinkedIn, e ok, né, estava dentro do que a gente esperava e chamou para entrevista. Quando ele entrou na entrevista, era por vídeo, né, ele aparentava ter uma idade muito maior do que a foto que a gente viu no LinkedIn. Uhum. E essa recrutadora falou assim: "Nossa, será que eu estou entrevistando a pessoa certa?" Né? E ela entrou no LinkedIn, sim, viu que era ele. E ela, né, muito delicada, fez a pergunta para ele: assim, só me chama a atenção que a sua foto no LinkedIn está desatualizada, está diferente de quem você é. Né? Uhum. Existe algum motivo para isso? Queria entender, né, o que acontecia. E ele pegou e falou: eu tive que mudar minha foto porque eu não estava mais sendo chamado para entrevistas. Ah. Ou quando eu fazia entrevistas, as pessoas já faziam algum Uhum. tipo de expressão que estava claro para mim que eu já estava reprovado, né, por conta da minha idade. E aí, com isso, ele tomou a atitude de colocar uma foto de 20 anos atrás. Uhum. Né? E a gente começou a perceber que isso está sendo comum nas redes sociais. E eu também comecei a fazer mentoria com alguns profissionais mais sêniores e também me trazendo isso.
Nos últimos meses fiz uma mentoria com um profissional sênior da área de vendas, super diretor comercial, trabalhou em multinacionais mega reconhecidas, ele fala 3 idiomas, viajou o mundo inteiro a trabalho, né, e faz 1 ano e meio que ele não consegue uma recolocação. Qual a idade dele, Fleury? Ele tem 62. 62. E assim, eu tenho ajudado ele, né, em alguns aspectos, e ele me contou, há 2 semanas atrás ele mandou uma mensagem para mim, né, e falou, só para você saber, essa semana eu passei por 3 processos. E agora, o que eles estão alegando nesses processos é que eu sou muito qualificado para as vagas. Né? Então, assim, sim, existe um movimento. Eu percebo isso em empresas de tecnologia, que é onde eu mais atuo, mas também vejo que em outras empresas tem tido, né, esse tipo de movimento. E aí a gente pode pensar em vários aspectos do porquê que isso acontece, né? Ou porquê que isso está acontecendo. O que mais me vem e me preocupa, pensando até na área de tecnologia, é aquilo que você estava falando, a questão de inovação. Né? A área de tecnologia é vista como, ou empresas de tecnologia são vistas como empresas de inovação. Só que aí existe alguns estereótipos que são comuns da gente como ser humano. E para a gente a palavra inovar é como se fosse juventude, é um sinônimo de juventude. Que é um equívoco, né? É um super equívoco. Então eu vejo que a palavra inovação, o que as pessoas acreditam que é inovação, já remete a algo novo, né? Inovar, novo, nova, né? Então é novo de idade. E deixando pessoas que são mais sêniores, ou pessoas 50 a mais, ou que têm mais experiência, né, de lado desse movimento de inovar. Então isso é algo realmente que tem acontecido muito. E aí eu vou pegar até uma deixa em relação a isso, que eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema aí, Fleury, que é uma questão que eu vou trazer até uma reflexão, vai ser uma pergunta um pouco mais alongada, mas você vai entender onde eu quero chegar. Tecnologia, Microsoft e vamos chamar os pais da tecnologia, né? Que é Microsoft, a Apple, acharam que já existia, enfim, mas só para a gente se ater ao que formaram o que a gente chama de era digital ali. São empresas nascidas ali, fundadas em 1970, atingiram um estrelato, digamos assim, a partir dos anos 80. O Google estoura para o mundo ali na virada, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Facebook, as mídias sociais surgem na virada dos anos 2000. E todo o resto das empresas, Tesla é recente, e outras empresas de grande vulto aí, são empresas com menos de 20 anos de fundação. E por que eu estou trazendo essa reflexão, Fleury? Eu nasci em 80. Você, pela sua idade, você nasceu ali em 71, 76. Nós somos a primeira geração dessa turma de tecnologia que nasceu junto com a era digital, vem navegando todas essas camadas da era digital e nós vamos envelhecer com toda a evolução que o digital nos traz. Então, eu tenho hoje 45, você disse que você tem 49, vai fazer 50 por agora, e a gente sabe que tem muita gente que está na casa de 60 que estava jovenzinho no começo disso tudo. E aí é meu ponto. Por que as empresas, às vezes, eu não sei nem se tem essa resposta, tem essa miopia de não fazerem simplesmente essa leitura histórica? Nós não estamos falando de engenharia civil que está lá desde a época de Cristo ou outras profissões em que nós somos a primeira geração. Nós, que eu digo, a turma de 65 para cá, então que estão nessa faixa de 65 para baixo. Então nós somos essa geração que tem essa experiência para trocar. Igual você disse sobre inovação. Inovação é melhorar algo que já existe. E a experiência é muito importante em fazer essas leituras e percepções. E aí a minha pergunta para você é em cima disso, Fleury. Da onde você vê partir isso? É uma miopia, uma desinstrução de quem não compreende essa visão? Ou é um preconceito mesmo? Tocando aqui na ferida, sem querer lacrar, sem querer trazer ponto nenhum, mas acho que tem que ser tocado nefrologicamente na ferida. Se na sua visão é um preconceito mesmo, algo que tem... Se for preconceito, é algo que consegue ser tratado. Como que você vê inovação está dissociando isso da turma que esteve no começo da era digital? Sim, eu acho que é preconceito. E hoje em dia é mais bonito falar viés inconsciente do que preconceito. Né? Agora, da onde vem o viés, da onde vem o preconceito? Aí eu tenho a minha teoria. Né? Qual que é a minha teoria? Nós, como seres humanos, evoluímos muito. Só que existem algumas coisas que me parece que a gente continua ainda com alguns marcos importantes. Nós temos uma formação como ser humano, independente de nacionalidade, cultura, etc. A gente tem uma formação como ser humano que é binária. O que significa uma formação binária? A gente aprende desde pequeno, né, que existe o certo e o errado, que existe o céu e a terra, que existe o branco e o preto, né, homem e mulher, né, e essas coisas. E a gente também aprende que existe o novo e o velho.
Então a gente se condiciona a questões binárias. Porque se a gente sai desse binário, a gente vai ter que entrar numa seara onde a gente vai precisar mudar. A gente vai precisar tomar consciência de algo e tomar uma atitude de mudança. E é muito difícil, muito doloroso para o ser humano fazer uma mudança, né? É um processo longo, né, para mudar. Então a gente acaba se confortando naquilo que é binário. Ao mesmo tempo que a gente aprende de forma binária, a gente também tem outras influências. Então, tem uma influência política, tem uma influência de fé, tem uma influência da escola onde a gente se formou, da família, da sociedade, da condição social e etc. E aí, vendo nessa questão binária, que a gente se forma numa questão binária, tem a questão do novo e do velho. A gente aprende, isso é um rótulo, isso é um estereotipo, né? E o Jung já falava disso há muitos anos atrás, né? Que é o do novo e do velho, né? O novo é algo que eu coloco foco, que eu gosto, que eu pago até mais caro por algo novo, né? E que me traz algum tipo de status. O velho é aquilo que eu descarto. Né? Então, se um produto está chegando perto da validade, eu descarto que ele está velho. Né? Se uma coberta está velha, eu jogo fora. Né? Tudo bem que a gente tem movimentos de reciclagem, movimentos, sei lá, de antiquários, pensando em imóveis e etc. Né? Mas a gente tem internamente essa questão de que o que é velho tem que ser descartado. E me parece que nós, como seres humanos, a gente leva essa questão do que significa ser velho para as nossas relações, para a forma como a gente interage com as pessoas e da forma como a gente contrata ou não pessoas também. Né? Existe uma outra coisa. Além dessa questão binária, vamos pensar no mercado de trabalho. Como que era o mercado de trabalho lá para os nossos pais, por exemplo? Então, um pouco para a gente teve um resquício disso. A pessoa entrava numa empresa, estava lá como um júnior, pleno, ia se desenvolvendo, ser líder, e ficava lá 15, 20 anos numa companhia e saía em que momento? Momento da aposentadoria, certo? E a aposentadoria é o momento em que você não serve mais, né? Então você tem que ir lá se acalmar em casa, né? Jogar comidinha para os pombos na praça. Então é essa imagem que a gente tem. E me parece que mesmo com todo o movimento que a gente tem tido nos últimos anos, pensando em inclusão e diversidade, isso ainda é um inconsciente coletivo que nos move até hoje e faz com que a gente tome decisões baseadas nesse inconsciente coletivo ou nessas crenças que a gente desenvolve. Então, esse momento me parece, né, que a gente está vivendo é isso. Né? Contratar uma pessoa mais experiente, né, ou de uma idade, né, que está próxima de uma aposentadoria é algo que não serve mais. Né? Ou, o que acontece muito, e principalmente em tecnologia, quem são os desenvolvedores hoje? São aquela galerinha jovem. Né? E muitas empresas contratam o jovem não só pela energia da juventude, mas pelo preço que a empresa vai pagar por eles. Também tem isso. Né? Então, acho que tem vários vieses por aí, mas eu acho que o cerne de tudo é como eu comentei com você. É essa questão do preconceito ou do viés, ele está instalado em algo que a gente aprende com o tempo, como inconsciente coletivo, como estereótipos, e a gente se fixa nesse estereótipo e acaba tomando decisões por conta dele. Então, uma pessoa 50 a mais, ou uma pessoa com cabelos brancos do metrô, é uma pessoa que precisa sentar. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso.